Boa noite, pessoas. Meu nome é Adilson Amaral, mais conhecido como Professor Pantera. É com a imensa satisfação que vos recebo ao minicurso A Saga dos Pretos Novos, Tráfico, Negreiros e Morte no Rio de Janeiro no século XIX. Esse curso ele é ministrado pelo Trama, desenvolvido pelo Trama, que tem a participação do projeto, que faz parte do projeto Sankofa, UF Rio de Janeiro. E nessa primeira aula, nós temos aqui o professor Dr. Júlio César para ministrar o minicurso. Júlio. Olá a todos e todas, eu sou o professor Júlio César e eu vou estar ministrando aqui para vocês a nossa aula 1, que ela lida justamente com a saga dos Pretos Novos. Eu gostaria de pedir para vocês aí que estão assistindo a gente que possa ver e verificar a lista de presença. Tem uma lista de presença aí nos comentários, e aí você precisa logar e se inscrever para que você possa receber o seu certificado no final. Então, esse comentário está fixado aí em cima, ok? É um prazer ter vocês aqui e eu espero que a aula seja muito proveitosa. No final, nós vamos abrir para que você possa fazer aí as suas perguntas e deixar aí também os seus comentários. Esse projeto que nós estamos fazendo é através aí do projeto Trama, que ele visa justamente compartilhar o conteúdo acadêmico para o grande público. Então, quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. Cerca de 120 pessoas se inscreveram e nós estamos muito felizes em poder receber a todos aqui. Na aula, são 4 aulas, eu vou começar já a passar aqui para vocês, comentar aqui com vocês a nossa dinâmica. O objetivo do curso. Está aparecendo aí para vocês aí o objetivo do curso? Então, o objetivo do curso é proporcionar aos alunos uma compreensão aprofundada do tráfico atlântico de escravos e seus impactos históricos, com foco principal nas experiências de homens, mulheres e crianças durante esse período. Por meio da análise crítica e reflexão sobre esses temas, o curso visa promover a conscientização sobre as desigualdades, violências e desumanidades sofridas pelos africanos escravizados, além de explorar as consequências dessa experiência na formação da identidade e na sociedade contemporânea. Além disso, o curso também busca destacar a importância da preservação da memória histórica e da valorização das vítimas do tráfico, destacando o Cemitério dos Pretos Novos como local significativo nesse contexto. Qual a importância do estudo do tráfico atlântico e seus impactos históricos? O estudo do tráfico atlântico dos escravos e seus impactos históricos é de fundamental importância por diversas razões. Primeiramente, compreender o tráfico de escravos é essencial para entendermos a dimensão e a profundidade da violação dos direitos humanos que foram cometidas ao longo desse período. Milhões de africanos foram capturados, transportados à força e submetidos a condições desumanas durante a travessia do Atlântico. Essas experiências traumatizantes deixaram marcas profundas na vida dos indivíduos escravizados nas sociedades africanas que perderam parte significativa da sua população e cultura. Além disso, o estudo do tráfico atlântico nos ajuda a compreender as bases econômicas e sociais sobre as quais muitos países foram construídos. A escravidão e o comércio dos escravos foram elementos centrais na acumulação de riquezas em diversas nações, impulsionando o desenvolvimento econômico e a consolidação de impérios coloniais. Entender essa história é fundamental para compreender as desigualdades raciais, econômicas e sociais presentes até os dias de hoje. O nosso curso vai se desenvolver da seguinte forma. A aula 1, hoje, nós vamos fazer uma breve apresentação do curso, que já estamos fazendo, e a introdução do nosso curso falando sobre o tráfico negreiro. Na aula de número 2, dia 12/5,
está sempre às 18 horas, vamos estudar sobre homens e mulheres, 2 pesos, 2 medidas no tráfico atlântico. Nós vamos ver como é que as mulheres desempenharam um papel fundamental dentro do tráfico atlântico, como é que elas foram moedas de troca importantíssimas usadas pelos reinos africanos e todo o sofrimento que as mulheres passaram até chegar ao Brasil. Inclusive porque é tema do nosso curso também o Cemitério dos Pretos Novos, onde milhares de pessoas foram sepultadas, inclusive muitas mulheres. Na aula de número 3, dia 26/5, nós vamos estudar crianças, desproteção e violência no comércio negreiro. Nessa aula, nós vamos agora focar nas crianças que foram vítimas do tráfico, onde elas eram capturadas, de quais reinos elas foram trazidas, quais eram as funções que elas desempenhavam e como que elas foram transladadas para as Américas e como é que muitas delas morreram, não suportando as agruras do tráfico e foram sepultadas também no Cemitério dos Pretos Novos. Na aula de número 4, nós vamos, então, tratar do Cemitério dos Pretos Novos. Vamos falar dele sobre a última parada para os que morreram após a travessia da Calunga Grande. Quero convidar você, meu amigo, minha amiga, você que é professor, estudante, internauta, que gosta do tema, que gosta de história, ou que gostaria de saber mais do nosso passado, a não perder nenhuma dessas aulas. Como eu disse para você, não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de comentar, não deixe de dar o seu joinha e compartilhar para que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas, porque esse é o objetivo do projeto Trama, é levar o conhecimento acadêmico para o grande público. E mais, não deixe também de fazer sempre checar aí com a sua inscrição, para que no final você possa receber aí o seu certificado. Volto a lembrar que esse é um projeto de extensão, aqui um minicurso Trama, da Universidade Federal Fluminense, pelo Núcleo de Pesquisa Sankofa. Como eu disse para vocês, na aula de hoje nós vamos ver o tráfico negreiro, e vamos ver como é que a África é o berço da humanidade. Nós sabemos hoje, através da ciência, que há 500 mil anos, há 200 mil anos atrás, o Homo sapiens surge no continente africano. E de lá ele se espalha para todas as partes conhecidas ainda hoje. Então, a África, na verdade, diferentemente do que você pode ter aprendido, ela é o berço da humanidade no sentido que os primeiros seres humanos de lá saíram e migraram pelo mundo afora. Essa aula de hoje a gente vai ver não só essa migração dos seres humanos pelos continentes, que isso é que nós percebemos, eles migram, o Homo sapiens migra tanto para a Europa, se espalha pela Eurásia e por todos o restante dos continentes, e está andando sobre a Terra até hoje e trazendo o seu rastro de destruição. Mas nós vamos ver também como é que a África não só é o berço da humanidade, mas também como que de lá foram arrancados milhares e milhares de seres humanos e qual foi o impacto desse tráfico negreiro para o continente hoje. Muitas pessoas não entendem por que o continente africano hoje é um continente ainda pobre, mas é porque eles se esquecem ou porque não entenderam ou perceberam que o tráfico negreiro teve um papel fundamental para o empobrecimento dessas sociedades. O continente africano, ou esses reinos africanos, eram reinos milenares e importantíssimos, mas por conta do tráfico negreiro perderam homens, mulheres e crianças, fazendo com que a força produtiva e a economia desses países, desses diversos países africanos, empobrecessem cada vez mais. Algumas sociedades tornaram-se ricas, enquanto outras permaneceram na pobreza. Todas essas mudanças aconteceram de maneiras diferentes e em diferentes tempos, dependendo de uma variedade de circunstâncias históricas. Para entendermos onde estamos hoje, precisamos saber de onde viemos e o que influenciou nossas diversas trajetórias de desenvolvimento. Isso torna o estudo da história tão valiosa para o desenvolvimento intelectual, pessoal e desenvolvimento. Eu quero aqui também agradecer e fazer menção às pessoas que estão aqui presentes também, né? Como vocês viram, está o professor Adilson Pantera, né, que abriu aqui o nosso evento. Nós temos aqui também a ex-aluna, né, do nosso curso de Educação do Campo, a Samira. Nós temos aqui os alunos da pós-graduação, o Everton, a Renata, Isa, também com a gente, e também
o Guilherme, que são pessoas que estão aqui no presencial, nos bastidores, aqui fazendo com que você possa receber essa transmissão. Lembrando também que muitos deles pertencem aí ao núcleo Sankofa. E tem outros também que estão aí nas suas casas aqui dando a força. Bom, gente, o cemitério dos Pretos Novos é o maior cemitério de escravizados que existiu nas Américas. Não existe nenhum outro lugar igual ao cemitério dos Pretos Novos. Por quê? Porque era no cemitério dos Pretos Novos que essas pessoas eram... Era no cemitério dos Pretos Novos que essas pessoas elas eram sepultadas, eram deixadas ali sem nenhum tipo de respeito. Mulheres, crianças, homens, todos eles eram deixados à flor da terra. Preto Novo era o nome que era dado para esses escravizados que chegavam ao Brasil, que chegavam ao continente brasileiro. E a ideia Preto Novo estava justamente ligado ao fato deles nunca terem sido usados. Pois bem, é disso que nós tratamos hoje e é sobre isso que nós vamos conversar. Mas, no entanto, a gente não pode se esquecer hoje de mostrar para vocês, de dizer para vocês como é que tudo isso se deu. O cemitério dos Pretos Novos, ele também ficou conhecido como cemitério daqueles que fugiram, né, para sempre da escravidão. O Freires esteve lá, viajante, e ele percebeu que os ossos as pessoas eram mortas, deixadas à flor da terra, seus corpos eram queimados, depois eles eram desarticulados e no final de semana eles eram queimados. Ao longo do curso, nós vamos falar mais sobre isso, mas na aula de hoje, nós vamos entender e tentar avaliar como que essas pessoas, como que esses seres humanos chegaram até aqui e foram mortos no Brasil, num dos maiores genocídios que aconteceram em terras brasileiras. O Cemitério dos Pretos Novos, para quem está chegando agora, porque eu sei que tem muita gente que talvez seja fora do Rio de Janeiro, ele fica na zona portuária do Rio de Janeiro, na Gamboa. Essa região, né, como vocês podem ver aí na internet, era conhecida como a Rua do Cemitério. Hoje ela é a famosa Rua Pedro Ernesto, na Harmonia. Ali, a dona Mercedes, em 1996, ao comprar uma casa, descobriu que ossos estavam embaixo do seu terreno. Ela teve um choque, e ninguém sabia o que tinha acontecido, se era um cemitério de indigentes, por que tantos ossos estavam ali a um palmo de terra. Bom, e depois de muita pesquisa, de historiadores, inclusive eu tive a oportunidade de estar naquele momento, nós chegamos à conclusão de que esse era o cemitério dos Pretos Novos, o cemitério que havia se perdido a sua memória em 1831. Nós vamos falar mais dele ao longo desse curso, mas, como eu disse para vocês, vamos entender como é que uma pessoa se transformava em escravizado. A escravidão é tão antiga quanto o homem. Como você pode ver nessa imagem do Antigo Egito, um homem está em posição serviçal e de joelhos aqui deitados aos pés de outro homem, que então vai lhe inflige castigo físico. Desde que o ser humano começou a se entender como uma persona e começou a perceber as diferenças, que podem ser geográficas, podem ser de sexo, podem ser etárias, pode ser de grupos diferenciados, de grupos rivais, ele começou a escravizar o outro. Então, por isso, nós dizemos que a escravidão ela é tão antiga quanto o ser humano. Desde que o homem surgiu, ele sempre escravizou aquele que ele julgava diferente ou julgava inferior. Muitas pessoas me perguntam e me questionam dizendo que os africanos eles já praticavam escravidão. Inclusive, esse foi o discurso usado durante o século XVIII e XIX, porque os europeus diziam a mesma coisa. Ora, os africanos já praticavam a escravidão. Eles já lutavam entre si, eles já guerreavam entre eles. Então, nós não estamos fazendo nada demais. O problema é que a escravidão no mundo antigo não é a escravidão do mundo moderno. Essa escravidão do mundo antigo tinha alguns princípios, tinha alguns porquês, e ela não era ad eterna. Uma das coisas que acontecem com a escravidão, que nós conhecemos hoje, ou através do século XIX,
é que a escravidão que as pessoas que morreram no cemitério dos Pretos Novos sofreram era uma despersonificação do ser. Ou seja, ou aquela pessoa que era comprada, ela era transformada em um objeto. E é por isso que era chamada de preto novo, ou de preta nova, no sentido de coisa, no sentido de objeto. A escravidão implementada pelos europeus visava justamente desumanizar a pessoa, fazer com que ela não fosse ninguém, ela não tinha mais desejo, não tinha mais vontade, não tinha mais direito algum, muito menos de existir. Tudo o que ela queria, o que ela podia, tudo estava nas mãos e na vontade do seu senhor. Isso é bem diferente da escravidão que era feita no mundo antigo. Em África, é verdade, já se praticava a escravidão, mas por alguns motivos, né? O uso de trabalho escravos era comum na África, em 4 tipos de situações. Primeiro, para obras públicas. Então, se usava exércitos que eram vencidos, que eram derrotados, eles trabalhavam para construir pontes, para construir palácios, para construir obeliscos, enfim, diversas obras públicas eram usadas, eram então construídas com a mão de obra escravizada. Era também usado para mineração, para retirada de ouro, para retirada de pedras preciosas. Também existiam os escravizados, que eram domésticos, aqueles que trabalhavam dentro de casa, aqueles que serviam ao seu senhor. E, por último lugar, tinha aqueles trabalhadores agrícolas, aqueles que trabalhavam no campo. Esses eram os 4 tipos de escravizados que existiam, pelo menos no solo africano. Mas em nenhuma dessas situações, essas figuras elas perdiam a sua persona. Em nenhuma dessas situações, ele era aviltado e humilhado. Geralmente, quando um grupo étnico entrava em guerra com o outro e havia o conflito, aquele grupo que perdeu, ele era visto com honra, ele era visto como lutadores, como grandes, no caso, rivais, que agora foram subjugados. Eles trabalhavam, mas tinham a esperança de uma liberdade. Muitas das vezes, os escravizados eles conseguiam galgar altos postos dentro dos países ou das nações que os escravizavam. Alguns relatos da Bíblia, por exemplo, mostram o caso de pessoas que foram escravizadas, mas que conseguiram galgar altos postos. Por exemplo, o caso de José do Egito, um homem que foi escravizado, se transformou governador. Mais tarde, você tem na Babilônia a deportação dos judeus, e você vê alguns judeus, como Daniel e outros jovens, que vão alçar cargos importantes dentro do Império Babilônico. Por quê? Porque a escravidão no mundo antigo não era uma escravidão que aviltava, que despersonificava, mas que respeitava, em muitos casos, a vontade daquela pessoa. E era, muitas das vezes, importante para esses grupos rivais escravizar uma pessoa de uma etnia diferente, porque essa pessoa não teria direito, no caso, a reivindicar o reino, porque ele era um outsider, porque ele era de uma etnia diferente. Quais são os motivos pelos quais, né, alguém se tornava escravizado no mundo antigo? Ora, existiam vários motivos pelos quais as pessoas se tornavam escravos, mas não era uma coisa aleatória, não era algo assim de qualquer maneira. Quando alguém cometia algum tipo de crime dentro da sua aldeia, ele poderia ser, então, escravizado. E como é que se dava esse processo? Digamos que você estivesse numa vila e você tivesse, então, alguém que cometesse algum tipo de crime, um roubo, um furto, um assassinato, ele era preso. Depois de preso, ele era julgado pelo chefe local. E depois de julgado pelo chefe local, ele era sentenciado à morte. Só que essa morte não era uma morte física, mas uma morte social. Porque a escravidão não é nada mais, nada menos do que esse tipo de morte social. Porque os laços parentais são cortados, né? Os laços de existência, de vontade, familiares são cortados. Isso é um tipo também de escravidão. Aquela pessoa, então, que recebeu a punição de morte, tinha sua pena comutada para, então, a escravidão. Quando passavam as caravanas europeias, então, compravam essas pessoas que estavam ali presas. O segundo motivo pelo qual as pessoas se transformavam em escravizadas é através da dívida. Muitas delas eram pessoas que viviam no campo, era uma sociedade agrária. Só o problema é que, muitas das vezes, elas adquiriam dívidas para poder plantar e para poder colher.
No entanto, quando havia uma seca muito grande ou uma estiagem ou qualquer problema climático, eles perdiam toda a sua produção. E, nesse caso, eles se vendiam para pagar as dívidas. Há muitos casos que vendiam a esposa ou vendiam os filhos no intuito de pagar alguma dívida, a dívida. Então, a dívida também era o motivo pelo qual eles se transformavam em escravizados. No entanto, no momento em que eles trabalhavam por um período de anos acordado ali entre eles, eles depois eram automaticamente libertos. O terceiro modo era através das guerras internas. Muitas pessoas não entendem isso porque olham a África como se fosse um continente, que as pessoas fossem todas iguais, que aquelas etnias fossem todas as mesmas, mas na verdade não era assim. Havia entre eles conflitos antigos, conflitos extremamente cruéis. Eles não se viam como africanos. O termo africano foi criado pelos europeus para poder justificar a escravização. Eles se julgavam como Angolas, como Congos, como Genges, como Minas. Essa é a identificação deles. E muitas das vezes eles entravam em conflito por conta de terra. E nesse conflito, aqueles que não eram mortos também eram usados como escravizados. O problema é que chega um momento em que os europeus conseguem acessar esse mercado de escravizados. E, ao acessar esse mercado de escravos, eles começam a descobrir que existem pessoas que estão presas, aguardando uma pena. E então eles propõem, por que nós não fazemos uma troca? Nós te damos arma e vocês me dão pessoas. E aí você tem a implementação do tráfico, ou do tráfico de escravizados. Os europeus levam para a Europa, levam para a África, armas, pólvora, cachaça, pano, rum, espelhos e traz de lá pessoas. É isso que vai fazer com que milhares de pessoas no continente africano sejam levadas através do continente, através do Atlântico. Nós costumamos muito falar sobre o tráfico negreiro no Atlântico, mas nos esquecemos que a África também teve grandes perdas. Estima-se que 4 milhões de pessoas foram levadas pelo Mar Vermelho. 4 milhões de pessoas passaram pelo porto do Oceano Índico, do outro lado de África. 9 milhões de pessoas passaram pelas rotas transsaarianas. De 10 a 20 milhões migraram pelo Oceano Atlântico. Desses 10 milhões, 20 milhões talvez seja uma cifra muito aumentada. Até hoje, os historiadores não chegaram a uma conclusão sobre a quantidade de pessoas que realmente foram traficadas, mas já se sabe que pelo menos 10 milhões estiveram nas Américas. Desses 10 milhões que vieram para a América, pelo menos 6 milhões de pessoas, 6 milhões de africanos foram deportados, foram levados ou trazidos, para o Brasil. E eles são trazidos para o Brasil para trabalhar agora, para serem, em primeiro lugar, despersonificados, usados como coisa para trabalhar nas lavouras, para trabalhar no campo, para trabalhar também nos serviços domésticos. Estima-se que pelo menos 60 mil pessoas foram sepultadas no cemitério dos Pretos Novos, que nós vamos ver isso ao longo do nosso curso. Esse gráfico mostra para a gente como que esse tráfico negreiro ele cresceu muito a partir do século XIX. Vou tirar aqui a minha legenda para vocês poderem ver melhor aqui o que está no quadro. Esses dados são do Slave Trade, Database. Esse é um site muito importante para aqueles que querem trabalhar com tráfico negreiro, e ali você vai encontrar viagens desses navios negreiros, a quantidade de pessoas que foram traficadas, e mostra também para a gente um dado muito importante, que o século XIX é o século onde tem o maior número de pessoas que estão sendo traficadas, que estão sendo trazidas para as Américas. Esse material que vocês estão vendo, gente, para usar para aquelas pessoas que estão inscritas, que se inscreveram lá atrás no nosso primeiro link ali, documento, e que estão inscritas hoje, a gente vai criar uma pastinha, um drive, para que vocês tenham acesso a esses slides. E com os dados também. Aqui a gente pode ver também como é que o Brasil foi aquele grande recebedor desses africanos que vieram para o Brasil. Isso nós chamamos de diáspora atlântica.
foi a retirada dessas populações que foram obrigadas, né, a vir para o Brasil para serem usadas, para serem aqui maltratadas. Esse outro gráfico mostra para a gente também os principais portos por onde eles passaram. Na aula que vem, nós vamos ver como é que esses portos foram fundamentais para o entendimento dessas nações que vão se formando aqui no Brasil. O porto de Luanda, o porto de Angola, o porto de Guiné-Bissau, o porto de Moçambique, todos são portos importantes por onde os quais esses africanos passaram para nunca mais voltar. E mostra também como é que, no final do século XIX, o número de pessoas que são trazidas para cá vai aumentando cada vez mais de forma drástica. Essa tabela mostra para a gente como é que o Brasil ele foi o país, né, que mais recebeu escravizados de todos os grupos e de todas as faixas etárias. E aqui nós encerramos a aula de número 1, que foi justamente falar para vocês, fazer esse apanhado geral do tráfico. Na próxima aula, sexta-feira que vem, nós vamos focar mais na forma como essas sociedades foram escravizadas e foram usadas. Vamos ver também como que essas mulheres eram obtidas. Por que o preço das mulheres era mais caro que o preço dos homens? Por que o Brasil ele adotou uma escravidão que preferia muito mais homens do que mulheres? Qual foi o impacto para a sociedade africana a perda desses homens? E como que as mulheres, ao chegarem ao Brasil, passaram por vários senhores antes de chegarem até aqui. Nós queremos, então, agradecer e, nesse momento, né, já despedindo de vocês, agradecendo aí por vocês terem assistido a aula 1, abrir para a questão de perguntas. Aí eu não sei se tem alguma pergunta. Se tiver, eu pedir o pessoal aí que nos ajude para que a gente possa aí falar com vocês. Ele vai ler algumas. Ah, legal. Então pode ficar a câmera. Então, professor, temos aqui algumas perguntas. Beleza. Marilene Silva, tanto que nossa decência vem de várias partes da África. A Ivonete Campos também fez uma pergunta. Pessoas participem com seus comentários, são muito importantes. Cadê a pergunta? Aqui, ó, da Poliana. A Poliana é uma pergunta interessante, professor Luiz César. Pois não. Professor, a escravidão na África tinha algum registro de regras gerais? Ela pergunta aqui. Então, Poliana, essas formas de escravidão, né, elas são muito bem também documentadas através da documentação que é de compra e registro que acontecia ainda em África. Então, como eu disse para você, essas formas de escravidão que eram colocadas através das penas que eram ditas, das penas que eram propostas para essas pessoas, elas seguiam essas mesmas regras. Podia ser por dívida, podia ser por crime e podia ser por guerra. Dificilmente uma pessoa se tornaria escravizado se não cumprisse, se não caísse, né, nessas penalidades, né, que nós chamamos assim. Alguns documentos estão sendo analisados de pessoas que foram escravizadas e nós temos, às vezes, acesso ao documento de venda dessas pessoas, ou seja, como é que os europeus já compraram essas pessoas e como que elas se tornaram escravizadas. Professor, tem uma outra pergunta, eu queria te fazer uma pergunta sobre Só que essa pegar o microfone. Essa pergunta é minha. Esse cemitério, como ele foi descoberto e o porquê de sua existência? Eu andei estudando alguma coisa sobre isso, que falava sobre uma menina, uma mulher chamada Baquira, parece que é a descoberta, que é o símbolo do cemitério. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa descoberta e esse cemitério. Sim, então, o Cemitério dos Pretos Novos, né, que é o tema do nosso curso também, na aula 4, a gente vai estar falando sobre isso, é o local onde milhares dessas pessoas que vinham para o Brasil, elas eram sepultadas.
como a gente vai ver nas próximas aulas, as condições que essas pessoas eram trazidas para cá eram condições desumanas, condições degradantes, falta de água, falta de alimento, superlotação e uma série de doenças que graçavam dentro dessas embarcações que eram chamadas de tumbeiro, que eram chamadas, então, de tumbeiro, porque era a ideia de morte mesmo. A palavra, esse nome que a escravidão dava ao tumbeiro era justamente uma ideia de morreu, de não volta mais. Um tumbeiro flutuante, ou seja, as pessoas que estão ali, elas estão mortas, elas estão indo em direção ao mundo dos mortos. Inclusive, Adilson, os africanos, e vocês também que estão assistindo, eles tinham a ideia de que, eu vou falar disso nas próximas aulas, mas eles tinham a ideia de que a Calunga, o oceano, era a separação entre os mortos e os vivos. E é por isso que eles achavam que, uma vez que você entrasse dentro de um tumbeiro, você ia para o mundo dos mortos. E, curiosamente, diferentemente do que muita gente pensa, os brancos representavam o morto e os pretos eram os vivos. Então, eles se espantavam quando viam uma pessoa branca, porque, para eles, era uma pessoa que já tinha morrido. E eles achavam também que iriam morrer. Agora, só que muitas pessoas morriam fisicamente. E esses que morriam fisicamente eram sepultados aí nesse cemitério, o cemitério dos Pretos Novos. E, por finalizar sua pergunta sobre a Baquita, agora, recentemente, tivemos uma das maiores descobertas no cemitério dos Pretos Novos, que é um corpo de uma mulher, de possivelmente uma mãe, que ali está sepultada, que recebeu o nome de Baquita. Quem deu o nome é o arqueólogo que descobriu, porque é o arqueólogo que tem, já por premissa, né, ele batizar o seu achado, ele deu o nome de Baquita, e Baquita foi uma santa africana que lutou contra a escravidão. E é emblemático descobrir que a primeira pessoa que nós encontramos no cemitério de Pretos Novos é uma mulher. E por que talvez você esteja pensando assim, mas se você disse que tem 60 mil pessoas sepultadas ali, por que vocês estão alegres ou é importante a descoberta de uma mulher? Porque até então, o que a gente tinha de descoberta no cemitério de Pretos Novos são cabeças, crânios, no caso, né, crânios, fêmures, tíbias, ou seja, os ossos estavam completamente desarticulados. Nós não tínhamos, Adilson, um esqueleto completo. Todos eles estavam desarticulados e separados. Quando vocês visitarem o cemitério de Pretos Novos, vão ver que no poço de sondagem, vocês vão ver que tem os ossos, eles estão todos de um lado, crânios, mandíbulas de outro. E a Baquita, que está bem um pouquinho baixo, bem baixo, né? Ela está ali a primeira ossada completa, né? E é emblemático que ela seja uma mulher, e é por isso que no próxima aula nós vamos falar do papel da mulher. Ela é fundamental no tráfico negreiro. Só para dar uma palhinha, um spoilerzinho, mas se não dar um spoiler, o pessoal não vai querer assistir a aula 2. Mas uma mulher, ela passa, muitas das vezes, nessas guerras, Adilson, elas eram colocadas de lado, por exemplo, assim, os homens eram vendidos aqui, as mulheres eram vendidas aqui. E antes delas serem vendidas, elas eram violentadas várias vezes. Várias vezes eram violentadas por todo tipo de violência que você imaginar, elas sofriam. Até que ela fosse vendida, mas só que ela não chegava assim. Você era vendida agora e chegava amanhã no navio. Não, você passava ia trocando de dono. Isso quer dizer que ela foi violentada, gente, várias vezes. Várias vezes. Então, você encontrar uma mulher, ela tem cerca de 20, os arqueólogos dizem que ela deve ter 20, 21 anos, mais jovem, né? E tem o que a gente imagina que seja uma criança, mas ela é bem atrás dela, assim, ela está se desfazendo. É emblemático nisso, né? África, mulher, essa questão da maternidade, da força da África como mãe, né? Como útero, né? Como terra também, e você encontrar uma mulher. Isso é sensacional, esse achado é importantíssimo. E nesse achado da mulher também, acho que pode ser um spoiler também, que eu venho pedir a você, que falam que era muito as pessoas jovens, crianças e mulheres, que as mulheres podiam procriar, né? Não tem essa história que as mulheres, quando você comprava uma mulher, você não comprava um único escravizado, você compraria vários, porque a mulher poderia procriar e, com isso, fazer eles novos escravos. Uhum. E como é que se dava isso, sabendo que a mulher era sempre violentada? Será que eles tentavam tirar já um outro escravo dessa mulher, engravidando
através dessa violência física, corporal? Com certeza. A mulher ela era sempre vista como essa possibilidade de gerar criança. Então, isso vai ser um problema depois no final do tráfico também. Por quê? A historiografia tem mostrado isso, que o preço da criança ela aumenta quando vai chegando o final do tráfico. E das mulheres também, porque é uma possibilidade dessas mulheres elas gerarem filhos. E se elas geram filhos, é um prolongamento da escravidão. Daí, muitas mulheres usarem, isso aqui é interessante para a gente contextualizar, muitas mulheres usarem de elementos abortivos. Porque ter filho para ela nesse ambiente era extremamente caótico, desagradável, mesmo porque muitos desses filhos eram filhos de violência, de estupro. Eram filhos do Senhor. E elas recorriam a diversas ervas abortivas para tentar não ter o filho, porque também quando ela tem um filho, o que acontece? Era uma das formas que o Senhor tinha de prender a mulher na fazenda, porque uma mulher com filho, sem filho, ela luta, ela foge, agora uma mulher com criança, fica tudo mais difícil. Né? Então, eu tenho mais uma pergunta aqui para a gente acabar. A Tamires Gomes está perguntando quais as doenças que perpetuam na população negra até hoje, advindo dessas condições. Bom, não existe, a gente não tem assim certeza de doenças que perpetuam até hoje, advinda das condições, mas eu vou falar um pouco sobre isso. Essas doenças que esses escravizados morreram, essas doenças eram doenças relacionadas às condições de saúde. Essa condição de saúde derivava das condições do tráfico, que eram extremamente precárias. Então, você tinha a tuberculose, era a que mais matava, porque no ambiente fechado dos navios negreiros, uma pessoa contaminada contaminava a todos. Então, você tem aí a tuberculose, você tem a febre amarela e você tem a varíola. Essas três doenças eram as principais, dentre elas a varíola. Aí, a varíola é interessante, porque ela também é extremamente contagiosa, mas ela tem um tempo de incubação. Então, muitos escravizados chegavam ao Brasil sem, aparentemente, a doença e iriam, depois de algum tempo, depois de serem vendidos, que apareciam os sintomas, que são as pústulas. Aí, estava todo mundo contaminado. E é interessante também que essas doenças eram vistas como doença de escravos. Ou seja, quem pega a tuberculose, quem pega a febre amarela é escravo. E isso também vai ajudar para a cessação do tráfico de escravos. Eles vão dizer assim, temos que acabar com o tráfico de escravo, porque o escravo é o vetor de doenças. Cada vez que ele entra, ele traz o quê? Doenças. Mas a questão não era o escravo, a questão eram as condições sanitárias pelas quais esses escravos estavam vivendo. Porque a varíola dá em branco, dá em preto, dá amarelo, tuberculose, qualquer uma. Agora, existe uma doença que realmente se perpetua até hoje com traço genético, que é a doença falciforme. O pessoal do núcleo Sankofa, né, já sabe, a gente já estudou sobre isso, sobre a doença falciforme, que, na verdade, ela se colocou como uma proteção na África contra a febre amarela, que depois vai se transformar no Brasil como um grande mal, que é a doença falciforme. E muitas pessoas, muitos afro-brasileiros, infelizmente, trazem, né, no corpo a genética de uma doença, da doença falciforme. No entanto, a gente tem que evitar qualquer tipo de nome de doença de preto, doença de escravo, doença de negro. Ok? Perfeito. Tem mais? Tem vários. Vamos lá, Patrícia, senão o pessoal não... O Fernando Alves. Então, a escravidão da antiguidade era uma escravidão de subjugar o adversário e a escravidão moderna de subjugar uma raça? Não necessariamente. A escravidão antiga era de subjugar o adversário, sim. Mas a grande diferença é que na escravidão do mundo antigo não existia a coisificação do ser. O que é a coisificação do ser? É você pegar um objeto e falar assim, você não é uma pessoa, você é uma coisa. Você não tem vontade, você não tem desejo, você não tem sonho, você não tem projeto. A sua vida, a sua existência me pertence. Isso chama-se coisificação do ser. Foi o que aconteceu na escravidão moderna, com a escravidão do Brasil, do século XIX, XVI, XVII, XVIII, XIX. É onde pegou-se esse ser humano, escravizou esse ser humano e negou a ele a possibilidade de existência, de ser um ser pensante, de ter desejo, de ter sonhos,
dizendo que ele não era uma coisa, que ele não era uma pessoa, ele era uma coisa. Já no mundo antigo, não existia essa ideia de despersonificação. Respeitava-se aquela pessoa enquanto ser humano. Afinal de contas, ele foi uma pessoa que guerreou comigo, uma pessoa que lutou comigo. Perdeu, por alguma contingência da história, ele perdeu, eu subjuguei, mas eu tenho respeito por ele. Então, a escravidão antiga, ela era mais respeitosa nesse sentido. Para quem muitos eram mortos, e aqueles que sobreviviam viam isso com honra. Por exemplo, eu podia ter sido morto e não fui, né? Eu podia não ter sobrevivido, mas sobrevivi. Eu sou um vencedor. Então, isso fazia com que esse grupo de escravizados, né, eles se mantivessem, eles lutassem, eles mantivessem a sua própria identidade. Agora, para fechar essa pergunta, é muito importante. A despeito da tentativa do capitalismo, do mundo que a gente vive, do comércio escravista, tentar despersonificar, eles não conseguiram. Porque, por mais que dissesse, você não tem sonhos, você não tem projetos, você é uma coisa, os escravizados compravam, vendiam, lutavam pela liberdade, fugiam, se matavam, se casavam, sonhavam e conquistavam a liberdade. A escravidão, ela não conseguiu destruir, né, a alma do africano. E como é que a gente sabe disso? Porque hoje nós vivemos no Brasil uma cultura africana. Por exemplo, a língua banto. Pelo menos aí a gente pode contar, mas grande parte das palavras do português são de origem banto, que mostra que a cultura, né, que o povo trouxe, ela não foi destruída pela escravidão, ou seja, esse processo de despersonificação não funcionou, embora milhares de pessoas tenham sucumbido, infelizmente. O Hércules está perguntando, professor, países africanos compactuaram com os países europeus no tráfico negreiro? Sim, em parte, sim. O problema é que essa afirmação dá, às vezes, como é que eu vou dizer, base para que as pessoas critiquem o africano e dizem que eles são culpados pelo que aconteceu. Vamos lá recapitular. Lembra que eu falei que os africanos já conheciam a escravidão? Só que eles não conheciam essa escravidão da despersonificação. Esse é o primeiro passo. Eles não entendiam a escravidão como nós estamos entendendo. Segundo passo, eles não sabiam que a escravidão ia ser um grande problema para eles mesmos. Porque muitos reinos, eles começavam a... O que acontece? Os reinos já tinham rixas entre si. De repente chega alguém, vou falar em linguagem mais coloquial, de repente chega alguém e fala assim, eu vou te dar uma arma, tu vai lá agora e resolve. Tu perdeu outra guerra, agora tu vai ganhar porque o outro não tem arma. Por quê? Eu vou pegar isso aí. Aí o cara pega, aí um reino é armado com pólvora e com arma, que não existia naquela época para eles. Eles estavam na flecha e no arco. Eles vão lá, então, e caça, e pega, e mata, e traz um monte de escravizado. Aí o europeu pega aquele pessoal e leva. Aí, daqui a pouco, o europeu está dando arma para mim e está dando arma para o outro. O que está acontecendo ali? A destruição desses reinos. Então, muitos reinos, realmente, eles caíram nessa armadilha. E, mais tarde, eles ficaram reféns da própria escravidão. Por quê? Eles dependiam de fazer guerra para conseguir pessoas para poder vender. E nisso, eles viram que a população foi cada vez mais diminuindo. Um dos casos desse foi o Império de Oió, um grande império que foi muito rico e muito poderoso. E também todas as pequenas nações ao entorno, elas acabam sofrendo por causa do tráfico negreiro. E quando o Império Oió não tem mais ninguém para escravizar, o rei começa a perder o seu próprio poder. Então, a gente não pode culpar os reinos africanos pela escravidão. É como se porque a gente olhando agora é fácil dizer que deu errado, mas eles estavam lutando, né, com aquilo que eles achavam possíveis. No entanto, eu sei que todas as minhas respostas acabam demorando, mas é que não existe em história a resposta curta. Houve reinos que não aceitaram a escravidão e que não venderam os seus, como, no caso, a famosa reino, né, de Luango, da rainha Nzinga, a rainha de Matamba. Ela não aceitou escravizar os seus próprios. Ela foi uma das defensoras do seu povo e lutou contra o Império do Congo, justamente porque o Congo escravizava e queria que ela fizesse também, e ela lutou até o final.
pagou um alto preço, mas ela entrou para a história como um dos reis que não se curvaram diante à vontade dos europeus. A Luísa Valente. Professor, nesse período, quando falecidos, esses escravizados eram sepultados como indigentes ou eles recebiam nomes diferentes de onde vieram? Não, esses não eram considerados indigentes. Eles recebiam o nome, né, o nome genérico. Preto novo para homens, preta nova para mulher, moleque novo para jovens e cria para crianças. Esse nome, como eu disse, tem a ver com nunca ter sido usado. Mas o nome deles, o nome realmente que eles tinham, isso foi apagado. Eles passaram por um processo de apagamento. Depois que eles eram vendidos, eles recebiam um nome católico, que fazia a junção da questão do novo nascimento e do porto por onde eles passaram. Então, você vai encontrar no século XIX, por exemplo, Antônio Angola, Maria Mina, José Rebolo. Antônio Angola foi comprado no reino de Angola, Maria Mina foi comprada no reino de Minas e o Rebolo, e assim sucessivamente. Sempre casando um nome cristão, um santo, remetendo ao novo mundo, ao novo nascimento e os portos por onde eles passaram. Infelizmente, os nomes deles de origem sofreram, né, esse processo de apagamento. Eu acho que essas foram as principais. Eu queria fazer uma pergunta, então, aproveitar para terminar, professor. Pode terminar. Você falou das mulheres, e quando a mulher tinha um filho, usava-se a mulher como objeto, como coisa, mas eles davam o leite materno para, no caso, a escravizada para os filhos deles, né, que era chamada de ama de leite. Uhum. Mas qual era a finalidade disso? Era também comércio? Era o seguinte, as mulheres eram vistas com muito cuidado por esses senhores. Eles violentavam essas mulheres, muitas delas engravidavam, mas elas também, muitas das vezes, se casavam e tinham seus filhos legítimos. No entanto, muitas das vezes, os senhores separavam as mulheres dos seus filhos para que elas pudessem continuar produzindo leite, porque aquele leite ia ser usado pelos filhos dos seus senhores. A essas nós chamamos, a historiografia chama de amas de leite. Então, é cruel isso, porque e muitas das vezes essas mulheres, como eu falei para você, para fugir dessa estigma, elas faziam de tudo para não ter essas crianças, mas mesmo assim elas continuavam com a produção de leite. E aí o senhor lucrava de novo, porque amamentava o filho do senhor. É uma questão, um aspecto desumano, né? Desumano do que a sociedade brasileira praticou em relação às escravizadas. Além de perder os seus filhos, muitos são tiradas, os filhos são arrancados dela. Elas eram obrigadas ainda a dar o leite, né, para os filhos do Senhor. E é por isso que muitas não queriam engravidar, porque elas sabiam que, uma vez grávidas, elas teriam que amamentar o delas e o dos senhores. E, às vezes, ela tinha que amamentar os dos senhores e não os delas, que é muito algo extremamente cruel. Você não amamenta o seu próprio filho, mas você tem que guardar o seu leite para os filhos do Senhor. O Marco Almeida pergunta se existem outros cemitérios semelhantes a este. Esse cemitério é o único cemitério que nós temos notícia, pelo menos no Brasil. E por que ele faz ele ser único? Porque ali os corpos nunca foram sepultados. Eles eram jogados ali à flor da terra. E outra coisa também que faz dele único é que a gente tem o livro de óbitos dele, que conta exatamente que essas pessoas foram sepultadas ali e são de solo africano. De maneiras que, se nós abrirmos esse cemitério para observarmos, nós podemos ter certeza que ali são pessoas que são africanas, que foram sepultadas ali, diferente de um cemitério de escravos, de uma fazenda, de uma igreja, porque a gente não tem certeza se realmente aqueles ossos ali são realmente de um escravo ou de uma pessoa branca ou preta, não tem como saber. Mas no cemitério de Pretos Novos tem. E a Luísa Valente, seguindo essa linha do nome cristão, eles eram submetidos ao cristianismo numa tentativa de apagar a fé contida de onde vieram? Sim, justamente. O batismo deles era um batismo, como é que eu vou dizer, um batismo primário, um batismo bem, como é que eu vou dizer, precário,
como é que era o navio. Esse lado aqui é João Angola, esse lado aqui é Antônio Mina, e joga água benta, e era uma tentativa justamente de despersonificação, de apagar a história. Por isso que dava o nome cristão, porque eles demonizavam a religião que eles possuíam, demonizavam o nome que eles tinham e dava a eles a ideia do novo nascimento. Inclusive, o próprio navio tumbeiro, quando você chegava no Brasil, dava essa ideia, né, de novo nascimento, uma nova vida. Tem uma frase interessante na hora do batismo que os padres falavam assim, na hora de dar a hóstia. Aí ele falava assim, olha, você agora está comendo o sal de Deus, você não pode comer o sal do diabo, você agora tem uma nova vida, você agora tem um novo nome. E aí ele pegava e batizava. Muitos escravizados não queriam receber o batismo, não porque tivesse nada de demônio, mas porque eles sabiam que era tentativa de apagamento da sua história, do seu nome e da sua religião. Tem uma última que chegou aqui, da Mariana Caldeira. Está rendendo. As negras escravizadas chegaram a elaborar algum método contraceptivo, não só o abortivo? Não, pelo menos pelo que eu sei, a gente não tem registro de que elas tenham conseguido fazer isso. O abortivo, acho que era o único método conhecido, essas ervas que elas tomavam, para que isso não acontecesse, para que elas não viessem engravidar do senhor, ou até mesmo do próprio esposo, porque ela sabia que ter filho ia ser uma situação muito adversa para ela. Ixi, chegaram mais duas. Está chegando mais? Gente, Tamires Gomes, professor Júlio, fala um pouquinho das palavras africanas que falamos no cotidiano e muitas das vezes nem sabemos. Vamos lá, então. Calunga, angu, bambu, cafuné, bunda, colo, o que mais? Fubá. Tem mais, se a gente for pensar, bambu, bangu, cafundá, cafuné, e tem muita, tem muita, né? Tem outras, capoeira, esteira, deixa eu ver o que mais. Alforria não, alforria é árabe. Deixa eu ver. Que eu saiba agora é só, mas já tem muita coisa. Se você for buscar na internet, você vai encontrar muita coisa. Isso é interessante, essa pergunta é interessante, porque mostra, né, uma grande discussão que teve foi a seguinte: se o tráfico negreiro foi tão cruel, se foi tão desumano, e se houve a tentativa de despersonificação do ser, será que conseguiu? Será que arrancou dele essa vontade, essa inventividade, a criatividade, né? E quando a gente olha hoje para o Brasil e vê a cultura afro-brasileira, nós chegamos à conclusão de que não. Por quê? A cultura afro-brasileira, a cultura africana se mantém na música, a cultura se mantém na arte, a cultura se mantém na culinária, a cultura se mantém no linguajar, mostrando que os africanos, a cultura africana, a despeito de todo o sofrimento, tentativa, né, de destruição, ela conseguiu se manter e se propagar, né, até os dias de hoje. A Ivonete Campos. Mas, professor, o ser ama de leite, havia também a fuga do estupro. O corpo se transforma, não sendo mais atrativo, comida diferenciada para a produção de leite. O que o senhor diz sobre? Bom, o que eu imagino é que o senhor não fazia nenhum tipo de diferença entre as mulheres que eram ama de leite e as mulheres que não eram. Quando ele tinha o desejo, quando ele tinha a vontade de violentar uma, não tinha nenhum tipo de regra para ele em relação a isso. Tá vindo. Tá vindo mais perguntas? A Iris, as mulheres escravizadas também sofriam violência de homens escravizados. Esse é o tema da próxima aula, senão vou dar spoiler e não vou ter aula para dar depois, mas fala. Por serem de etnias diferentes, ou enfim, até o aspecto de dominação de gênero, visto que muitos povos africanos eram matrilinear? Desculpa, repete de que eu estava brincando e perdi aqui. A Iris, as mulheres escravizadas também sofriam violência de homens escravizados? Por serem de etnias diferentes, ou enfim, até o aspecto de dominação de gênero, visto que muitos povos africanos eram matrilinear? Não. Uma das coisas que a gente pensa, que os pesquisadores, essa pergunta também é muito interessante. O negro, o africano, sempre foi visto como essa ideia da promiscuidade, né? Foram vistos como promíscuos. O que é promíscuo? Todo mundo tem relação com todo mundo. Todo mundo está com todo mundo.
Mas o que a gente percebe quando a gente faz o estudo das grandes fazendas, das escravarias que ali estão, a gente percebe uma coisa: os casamentos eram geralmente monogâmicos. O que são casamentos monogâmicos? Eles casavam e ficava aquela família ali, homem e mulher, o resto da vida. E tem outra coisa: quando os homens morriam, que geralmente morriam mais cedo, as mulheres permaneciam, ainda não se casavam de novo. Talvez por conta da força da Igreja Católica, eu não sei da modo de vida, mas a questão é que eles não eram nem nada promíscuos, e não existia, talvez, esse relacionamento fora do casamento. Quando acontecia, era por conta do próprio Senhor. Os homens, por sua vez, que é a pergunta, eles tinham muita dificuldade a ter acesso às mulheres. Por que eles tinham dificuldade a ter acesso às mulheres? Porque os senhores, para organizar os plantéis, eles compravam mais homens do que mulheres. E as mulheres eles deixavam separadas, para que os homens não pudessem ter acesso. E usavam as mulheres como moeda. Gente, não é eu que estou pensando que as mulheres são moeda de troca. É o que eles faziam, preste atenção. E aí eles separavam essas mulheres e falavam assim, aí, se você for um escravo legal, se você fizer tudo o que tem que fazer, tu vai casar. Tu é o próximo, tu é o mais antigo. E essa era uma forma de manter esses escravizados sob controle. E era ele que fazia os casamentos, ou seja, ele dizia, agora fulano vai casar com ciclano, Beltrano. Então, os africanos, os homens, eles não tinham como violentar as mulheres africanas, porque eles estavam separados e debaixo de autocontrole. O interesse do Senhor era manter as mulheres para ele, ou seja, separadas. Então, essa saúde e adoecimento, que será tema da próxima aula, que a visão é diferenciada dos povos africanos sobre as doenças e as suas saúdes. E o Projeto Trama fica por aqui. Até a próxima aula. Agradeço a toda a presença. Quer falar alguma coisa? Muitos disseram aula sensacional, obrigado pela aula maravilhosa. Então, muitos agradecimentos aqui e elogios aos professores. Legal. Obrigado. Até a segunda aula. Até a próxima.